programa de hoje fala sobre formas de garantir a efetivação da igualdade de oportunidades à população negra brasileira. Participam desse debate aqui comigo Daniel Calazans, diretor executivo e coordenador da Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Douglas Belchior, professor da Uniafro, e Rosana Aparecida da Silva, secretária estadual de Combate ao Racismo da CUT São Paulo. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Uma pesquisa feita pelo Data Senado diz que a maioria dos homicídios que ocorrem no Brasil atinge pessoas jovens. Do total de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos e desses, 75% eram negros. Como reduzir a violência contra a juventude negra? Douglas. Bom, nós temos que reconstruir o que está entendido como política hoje no Brasil. Nós temos um Estado no Brasil que mata e que deixa matar. Então nós vivemos um momento de genocídio. E há um debate sobre se há um genocídio, porque o conceito de genocídio é o seguinte: é o Estado matando determinado grupo, né, exterminando determinado grupo social ou étnico, por querer, né, de maneira deliberada. Agora, a pergunta que a gente deixa é a seguinte: para a mãe do sujeito assassinado, para o parente, para o filho, importa para ele se o Estado quis ou não matar? Se foi deliberado ou não? O problema é que o resultado social da política de segurança pública no Brasil traz resultados que são equivalentes a um genocídio, né? E tanto na quantidade, em números universais, em números totais, quanto na proporção e nessa comparação entre negros e não negros. Então a gente percebe uma ação, uma violência, tanto por parte do Estado, através da sua polícia, que assassina dentro e fora de serviço na atribuição do seu trabalho, usando a prerrogativa da lei do auto de resistência, que a gente não conseguiu derrubar isso em Brasília ainda, com o PL 4471, e também fora de serviço através das milícias. O auto de resistência seguido de morte, né? Exatamente. Que é assim que eles justificam a morte, claro, quando eles não têm nenhuma razão. A pessoa é assassinada num confronto com a polícia. O cara registra que foi por resistência, não é nem investigado. Em São Paulo, os movimentos, aqui o Comitê de Luta contra o Genocídio, os movimentos, conseguimos aqui em São Paulo derrubar essa prerrogativa, e os números relativos à violência já sofreram algumas alterações. Mas no Brasil inteiro isso ainda pode acontecer. Então isso são ações que são pontuais e que precisa que o governo, que diz ter compromisso com essa causa, precisa colocar seu bloco na rua, a sua base aliada, para aprovar. Por que aprova determinadas ações políticas? Para interesse de grupos e setores econômicos, e uma lei dessa que é super fundamental nesse momento para diminuir o assassinato por parte da polícia, isso fica engavetado ou fica com morosidade na votação, né? Entre outras políticas. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: há uma omissão do Estado no sentido de impedir a continuidade dessa violência. Nós temos índices, temos informações concretas que dariam já para... Tinha que fechar o Brasil para reavaliar o que está acontecendo. A própria Dilma, há 2 semanas atrás, na Conferência da Igualdade Racial, disse o seguinte, e é muito importante para o nosso debate e para a gente refletir, que a sociedade precisa arcar com as consequências da escravidão. Política de ação afirmativa não consegue dar conta disso. Uma política que garante privilégio para o agronegócio em detrimento do camponês ou do quilombola ou do indígena não dá conta disso. Então é preciso reorganizar a política no sentido de garantir também o que a gente precisa para fazer avançar os direitos e garantir a vida da população negra e da juventude, né? Rosana. Não, acho que é isso aí, está correto. Porque, assim, quando tem o sumiço da população negra, a gente acompanha, a gente faz a ação da CUT. Nós fizemos o jornal da CUT no mês da consciência negra, fizemos uma página falando do sumiço da juventude negra. Só que, assim, é um problema que, assim, nós do movimento negro, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que cobrar e a gente tem que ainda manter nossos jovens vivos. Quer dizer, é um problema que você não vê na mídia, você não vê nos jornais, você não vê espaço algum. Quer dizer, então a polícia ela é autorizada a matar nossos jovens. A polícia, ela sabe quem é negro, ela sabe quem é branco, não vem com essa coisa que eu não sou negro. A polícia, ela sabe e ela pega e ela mata. E se ela quiser sumir com o corpo, ela some. Tem várias pessoas que seus filhos estão sumidos, a gente não consegue encontrar. E eu acho que uma das políticas que são importantes é o programa da Juventude, Viva a Juventude Viva, que é do governo federal, que faz a formação, que está trabalhando com a formação das polícias militares para
essa questão da abordagem. Eu acho que a Polícia Militar tem que ter uma formação da questão racial, entender que os negros não são culpados, mesmo porque quem assalta os grandes bancos, quem assalta na rua e entra nos prédios são pessoas brancas, loiras, bem vestidas, de terno e gravata, né? Quer dizer, a pessoa que já está mistificada na cabeça da população que o branco, bem arrumado, ele não é ladrão. Agora, se um negro, ele vai entrar, ele não vai ser barrado, ele não vai entrar. Então a gente tem que desmistificar essa polícia, a pessoa tem que ter formação, tem que saber que é questão racial, tem que saber que os negros, eles não são ladrões, ele tem que proteger a gente, não a gente tem medo da polícia. Né? E isso vale para todos, né? Vale Não só para os negros, vale para todos. E eu estava aqui conversando, ouvindo o diretor do programa fazer uma pergunta. Falei, imagina o contingente de negros que faz parte das forças das polícias, né? Há soldados, há oficiais negros nas polícias. Como é que eles se sentem diante de um genocídio, quer dizer, de uma morte por agentes do Estado em número muito maior de negros do que de outras etnias, né? E claro, sempre é maior entre os pobres, é maior nas periferias e é maior entre os negros, né? Esse caldo vem junto, né? Essa é uma equação que está conjunta, quer dizer, os negros discriminados, que não tiveram oportunidade, que foram explorados, claro, tendem a ter, claro, comparativamente, na média, menos condição socioeconômica, morar em regiões menos urbanizadas, ter menos acesso à educação e está mais exposto à violência policial por razões sociais e por razões de racismo propriamente. Então, e a gente tem, essa mesma polícia, os coronéis são donos das empresas de segurança, que estão lá nos shoppings, que aconteceu o caso lá em Osasco, da questão do shopping, né, do Carrefour, que o cara foi espancado porque ele tinha um export. Então, essa mesma polícia, ela também é dona das agências de segurança, quer dizer, já tem história, se o neguinho tá lá de boné, calça baixa, leva para a salinha. Todo lugar tem uma salinha que você apanha, que você é espancado. Agora, a gente precisa, desculpe. Teve um episódio, eu quero chamar a atenção. Agora, há pouco tempo, mataram um jovem e, antes dele morrer, ele perguntou, por que você atirou em mim? Perguntou para o policial. Isso tomou a mídia de uma forma geral e ninguém respondeu até agora. Por que você atirou em mim? E essa nossa indignação, né, o nosso sentimento. Tenho certeza que nesse momento, pais, mães, né, que perderam seus filhos de uma forma violenta, trágica, assim, banal, só porque ele era suspeito. O policial deixou claro, olha, foi um acidente. Sim. Só que nós vemos todos os dias, você vai ver isso, se observar agora no Natal, você vai ver nas ruas aí, principalmente muito movimentada, os jovens negros parados, sendo abordado de uma forma vexatória pelos policiais, simplesmente porque ele é negro e ele é suspeito. A gente pergunta, ele iria abordar no Morumbi um filho de uma pessoa que mora no Morumbi? Aí já existe a questão social mesmo, de fato, além da questão racial. Ele iria fazer isso? Iria abordar com arma engatilhada um jovem branco? Essa é a pergunta. Por que, então, abordar um jovem negro nobres, nos bairros periféricos, com a arma engatilhada, sendo que ele está desarmado, né? Não está com nenhuma reação? Então, aí por trás existe, de fato, essa questão do racismo, do preconceito e, acima de tudo, acho que o que falta hoje, né, para a nossa sociedade, de uma forma geral, é ter uma polícia preparada. Então, a gente até fez aqui, na semana passada, recentemente, fizemos um programa sobre a desmilitarização da polícia. Sim, né? É preciso também construir uma dimensão de uma polícia cidadã, comprometida com os direitos humanos, né? E não o contrário. Mas Douglas ia falar... Mas é que a gente, acho que... Claro que o policial, né, o sujeito fardado, ele é a representação do Estado na sua aptidão mais violenta. Então a gente tem uma facilidade em encarar ele como nosso primeiro inimigo. Mas é preciso tomar cuidado e perceber o que é que está por trás. Porque, na verdade, existe uma política de Estado que naturaliza essa ação, que provoca essa ação, que até endossa essa ação. Então, e que boa parte da sociedade... apoia. Não, apoia porque nós vivemos um ciclo de construção de opiniões, da qual a grande mídia faz parte, inclusive muito atrelada e muito combinada com os governos nessa ação. Isso, né? Então, mas num país racista, agora a gente tem uma dimensão midiática de um certo tipo, mas num país racista como o Brasil e conservador como o Brasil, isso se justifica de muitos modos ao longo de muito tempo. Existem algumas bases que sustentam o sistema econômico brasileiro e a qual a política acaba obedecendo. O agronegócio é um que, já falei aqui, interfere na política relacionada aos negros, índios no campo.
O setor bancário, a Rosana falou isso sem dúvida nenhuma, porque toda lógica é para garantir lucros, toda política é para isso, certo? A ideia das mídias, das grandes mídias, né? A gente não consegue avançar no sentido, embora os movimentos cobrem, né, a tal da democratização dos meios de comunicação, o que é fundamental para debater e para combater o racismo no Brasil, senão os instrumentos que educam a massa dos trabalhadores, que dialogam com os trabalhadores. Por isso é tão importante espaços como esse. Agora, nós temos que revisitar e refazer um debate sobre segurança pública no Brasil, cara, não tem jeito. Né? O Ministério da Justiça não pode servir de Secretaria de Segurança Pública. Muitas vezes, o Zé Eduardo Cardoso, que tem um histórico de compromisso com essas causas, aparece muito mais agindo como se fosse um secretário de Segurança Pública do que um cara que tem a função de promover justiça. O próprio Ministério da Justiça tem programas muito interessantes, mas que não são priorizados. Por exemplo, Casa da Justiça, Justiça Comunitária, que não são priorizados. A gente percebe esse setor, né, esse ministério, em conjunto com a prioridade do governo, investindo em mais armas, investindo numa segurança pública repressiva, que garante patrimônio privado, que garante os interesses das megacorporações, que garante o interesse dos mega-eventos. Então isso tudo vai desdobrar na ponta. Quem é que está na ponta? Somos nós. Né? Então é preciso discutir como um todo. Até a ONU, até a Anistia Internacional pediu o fim da polícia militar. Por que a gente não encara esse debate com verdade, com seriedade? A campanha da desmilitarização. Todos os grandes conhecedores do assunto defendem a desmilitarização. Agora, quem são os setores no Brasil que defendem a polícia como está? Por que a gente tem que obedecer? Por que a gente tem que estar do lado desses caras? Por que o governo não pode agir também com a força política que tem para desconstruir essa ideia e construir uma outra relação? Tem que rediscutir segurança pública no Brasil, porque a segurança pública não é pública. É uma segurança para quem tem grana, para quem tem prioridade, para quem tem propriedade. E é por isso, Calazans, que você está dizendo, né? A viatura passa no bairro nobre, o cara na casa bonita olha pela janela e fala assim, pô, meu bairro está mais seguro, o prefeito está fazendo um bom trabalho, está seguro o meu bairro. Aí essa mesma viatura dá uma volta no quarteirão e vai para a quebrada. A mesma viatura passa, o cara fala, a mãe vem e fala, filho, vem para dentro, sai da rua. Porque né, o aparato... Exato. E é o Estado, os dois são o Estado. Quer dizer, por que o Estado tem um papel num lugar e outro papel em outro lugar? Né? Calazans. Mas, Luiz, é isso que a gente tem discutido no dia a dia, no chão de fábrica, né, nos nossos encontros, inclusive no nosso 7º Congresso. Esse foi um debate muito chamado a atenção, que os trabalhadores participaram exaustivamente para buscar uma saída, dar uma resposta. Porque chega um momento que você vê tanta condição ruim, né, para o jovem negro, né, no mercado de trabalho, na sociedade, que aonde você estiver minimamente organizado, você tem que se levantar e levantar a voz juntamente para dizer, olha, isso tem que bastar, isso tem que parar, porque não dá para aceitar uma mãe negra, um pai negro, vendo seus filhos todos os dias sendo massacrados nas ruas. Então, eu acredito que essa preparação da polícia, né, e aí o Douglas coloca bem claramente, essa polícia cidadã, que tem que ter um caráter cidadão não mais militarizada, né? Isso aí já é uma coisa assim muito pactuada entre nós, para que nós possamos fechar a frente mesmo, criar forças, né, musculatura política para que a gente possa influenciar os nossos congressistas que lá estão com esse papel de transformar o Brasil, de mudar o Brasil, mas que infelizmente você viu os últimos dados aí, né? Boa parte que lá estão representa os empresários, não representa os trabalhadores. Isso também para nós é muito ruim e difícil quando a gente vai pautar isso no Congresso, que é a nossa casa, onde nós definimos o futuro e o rumo do Brasil. Então, mas aí a gente tem uma situação de, primeiro, né, uma democracia, um segundo período democrático, esse um pouco mais longo, 25 anos, no Brasil, na República Brasileira, né, o outro de 46 a 64, e a gente tem uma democracia relativamente jovem e uma história cheia de mazelas, quer dizer, tem muitas coisas para superar. E, na verdade, tem uma briga, uma luta de forças, de classes e uma luta de forças, quando você diz, pois é, a polícia também como um sintoma desse tipo de Estado discricionário, cartorial e tal, ela representa, de certa maneira, esse jogo de forças. O jogo de forças ainda pende para o campo do capital, da propriedade privada, dos ricos, dos poderosos e tal. Como equilibrar esse jogo ou desequilibrar a favor da cidadania esse jogo? Nós precisamos cobrar aqueles que vêm de uma história de compromisso com essa história de lutas e que hoje ocupam os espaços estratégicos e que definem a política. É preciso
ter coragem para tomar determinadas posturas e o que tem faltado nesse último período. A questão, você falou da democracia, eu quero falar um dado importante aqui, porque é muito absurdo, né? Nós vivemos um período de democracia, mas que traz resultados sociais piores do que da ditadura. Né? Então, só a polícia de São Paulo, em 2012, assassinou em confronto 546 pessoas, Calazans. Nós sabemos disso, né? Os movimentos de direitos humanos reivindicam 400 e tantas pessoas desaparecidas e mortas durante 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85. É claro que os números oficiais mentem, né? É muito mais. Mas é muito mais que 400 e poucos na ditadura e muito mais que 500 e tantos em plena democracia. Então a gente percebe uma naturalização da violência e do papel do próprio Estado. Quer dizer, nós não podemos permitir um Estado que mata, ao contrário. E não é só violência por parte do Estado, né? Existe uma violência, Calazans, até generalizada no Brasil, porque o índice de homicídios é muito alto, né, no Brasil. Inclusive, e não apenas por agente público. Apenas por agente. Então existe uma cultura de violência contaminada pelo racismo. Quem é que perde, quem é que é mais atingido por essa violência, naturalmente, né, nessa história toda. Então, democratizar meio de comunicação, investir em política pública de maneira efetiva. A gente não pode permitir que, por exemplo, se é verdade que o racismo estrutura desigualdades sociais no Brasil e que é um câncer, que é um problema sério, tem que ser tratado como tal, não tem? Por que o orçamento da CEPIR, por exemplo, talvez é o menor que nós temos em nível de país? Me parece que esse ano, ou para o ano que vem, ele só é maior do que o da Casa Civil. Então, ora, por que essa desproporção? Por que essa pouca importância para algo? Né? Claro, sem dúvida. Então a gente precisa cobrar isso fraternalmente, né? Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.